A história que vos vou contar hoje é acerca de José e da forma como ele passou de escravo a governador. Na Bíblia podes encontrar esta parte da história de José no livro de Gênesis, dos capítulos 39 a 41. Vocês lembram-se de quem era José? José era um dos filhos de Jacó. Nascidos quando Jacó e Raquel eram bem velhotes. Por causa disso, ele era o filho preferido de Jacó e os seus irmãos tinham muita inveja dele. Para além da inveja que sentiam, os irmãos detestavam José, também pelos sonhos que ele tinha, em que ele via que um dia a sua família se iria curvar diante dele. Por causa desse ódio e inveja, os irmãos de José venderam-no como escravo para o Egito e mentiram a Jacó, dizendo que ele tinha morrido. José estava no Egito e era escravo de Potifar, o chefe da guarda do faraó. Mas Deus estava com José e fazia com que tudo corresse pelo melhor. Apesar de estar numa terra estranha, José esforçou-se para fazer um bom serviço ao seu amo, Potifar. Potifar estava muito contente com José. Ele era muito bom escravo. Ele já tinha percebido que Deus não abandonava José e que por causa disso tudo, o que ele fazia era muito bem sucedido. Potifar estava tão satisfeito com José que pôs José a tomar conta da sua casa e de todos os seus bens. José foi nomeado para a posição mais alta que um escravo pode ter na casa do seu amo. Era ele que tratava da comida, da roupa, do dinheiro e até dos campos, e Potifar confiava totalmente em José. Mas nem tudo estava bem. A Bíblia diz que a mulher de Potifar inventou uma mentira sobre José e foi contar ao seu marido. Era uma mentira tão grave que deixou Potifar muito zangado, muito furioso. A mulher de Potifar mentiu e a Bíblia chama a mentira de pecado. E pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou dizemos que é contra Deus, contra nós e contra quem está à nossa volta. O pecado afasta-nos de Deus. José não fez nada de errado. Ele não queria pecar contra Deus, nem contra Potifar. Potifar tinha confiado nele e agora ele ia fazer-lhe alguma coisa de errado? Nem pensar. Mas Potifar ficou muito furioso e mandou prender José. José foi preso por algo que ele não tinha feito. José estava na prisão, mas Deus nunca abandonou José. Nem mesmo na prisão, ele fez com que o chefe da prisão gostasse tanto de José. E até mesmo na prisão, José teve um papel importante. Ele era responsável por tomar conta dos outros presos e de tomar as decisões necessárias dentro da prisão. Enquanto que José estava na prisão, foram presos 2 servos do rei do faraó. Um era o encarregado de bebidas do faraó, quem lhe servia as bebidas. E o outro era o chefe dos padeiros, quem lhe preparava o pão e os bolos. Eles tinham feito qualquer coisa de errado, que Faraó não gostou e mandou prendê-los. Certa noite, José reparou que eles estavam preocupados e perguntou-lhes o que se passava com eles. Eles disseram que cada um deles tinha tido um sonho e ninguém conseguia dizer-lhes o significado dos seus sonhos. Então José disse-lhes assim: só Deus pode dar-nos a interpretação dos sonhos. Vá, contem-me lá o que é que vocês sonharam. O chefe das bebidas contou-lhe: então, eu vi à minha frente uma videira. Essa videira tinha 3 varas e depois floria, nasciam os cachos e ficava cheia de uvas maduras. Eu tinha na minha mão
o copo do faraó, agarrava as uvas e espremia-as para o copo e entregava o copo a Faraó. José interpretou o seu sonho e disse-lhe: as 3 varas significam 3 dias. Quer dizer que daqui a 3 dias o faraó te vai colocar de novo no lugar que ocupavas e vais voltar a colocar na sua mão o copo em que ele bebe. Agora peço-te, por favor, que te lembres de mim quando tudo correr bem e fala de mim, do que eu fiz, para que eu possa sair da prisão, tal como tu. De seguida, o chefe dos padeiros contou-lhe o seu sonho e disse: eu também sonhei que tinha 3 cestos de pão à cabeça. O cesto que estava em cima eu tinha muitas variedades de bolo e vinham aves que comiam os bolos que estavam no cesto que eu tinha na minha cabeça. José disse-lhe então: a interpretação do teu sonho é esta. Os 3 cestos significam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai mandar matar-te. E tudo o que José disse aconteceu mesmo. E passados 3 dias, o chefe das bebidas voltou para o palácio do faraó e o chefe dos padeiros morreu. O chefe das bebidas esqueceu-se de José e não falou sobre ele ao faraó, mas nem imaginam o que aconteceu. Faraó teve um sonho e queria que o interpretassem e mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito e ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Quando o chefe das bebidas soube disto, ele contou tudo o que tinha acontecido na prisão. Quando Faraó soube disto, mandou chamar José. José disse que Deus lhe havia de dar a resposta no seu sonho. Eu sonhei que estava na margem do rio Nilo. Nisto vi 7 vacas gordas e de belo aspecto que saíam do rio e iam pastar por entre os juncos. Logo depois, 7 outras vacas saíam do rio, magras e de mau aspecto como eu nunca tinha visto em todo o Egito. As vacas magras e de mau aspecto devoraram as 7 vacas gordas, mas mesmo depois de as terem comido, ninguém diria que as tinham comido, porque continuavam magras como antes. Nesse momento, acordei, mas depois voltei a ter outro sonho. Eram 7 espigas que cresciam num só pé de trigo, gradas e belas, mas logo a seguir rebentaram outras 7 espigas vazias e secas por causa do vento leste. Então, as 7 espigas vazias engoliram as 7 espigas boas. Então, Deus mostrou a José o que é que aquele sonho queriam dizer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas significavam que Deus ia mandar 7 anos de ótimas colheitas, em que a comida ia sobrar. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas secas queriam dizer que depois Deus ia mandar 7 anos de fome, em que os campos não iam dar comida suficiente para toda a gente. Sabem o que é que José disse mais? Que era melhor o faraó nomear alguém inteligente e sábio para o ajudar o faraó a governar o Egito, porque aquilo não ia ser nada fácil. E sabem quem é que foi nomeado para ser o governador do Egito? José! O faraó disse que não havia ninguém no reino tão inspirado por Deus, tão inteligente e tão sábio. Então mandou soltar José da prisão e deu-lhe uma coisa muito importante, o seu anel real. Deus nunca abandonou José. Deus tinha um plano perfeito para José, tal como tem para mim e para cada um de vocês. José teve fé e foi sempre fiel a Deus. Foi paciente e nunca deixou de confiar em Deus e que Ele tinha um plano para ele. E de escravo, José passou a ser o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante a seguir ao faraó. A nossa história terminou por hoje. Por isso, aqui vão as nossas perguntas. Como é que José se tornou escravo do Egito? O que levou José a ser preso? Como é que José saiu da prisão e se tornou governador? Antes de irmos embora, quero fazer uma oração contigo. Obrigada, Deus,
porque Tu és fiel. Obrigada porque podemos confiar em Ti. Tu tens um plano para nós. Ensina-nos a ser pacientes como José foi. Obrigada pelo Teu amor e porque Tu tens sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.